Vamos hoje retomar, então, o produto escalar, né? O produto escalar tem uma história meio assim, quer dizer, ele tem origem na série de Fourier, tem origem nos quaternios de Hamilton, né? O Hamilton Sir William Rowan Hamilton, irlandês, era um grande físico e tal, mas ele tinha uma paixão, ele tinha sacado que os números, que era a compreensão de que os números complexos são pontos do plano, quer dizer, podem ser representados como pontos do plano, é de 1800, mais ou menos. Até porque a coisa de escrever um número complexo como x mais yi é de 1770 e coisa. O Euler fez isso, então mais uns 20, 30 anos as pessoas chegaram na ideia de um número complexo como ponto do plano. E o Hamilton queria generalizar, dizer, então tem que ter uns números tridimensionais. E ele ficou tentando, e a coisa não fechava, e um dia ele teve a sacada. Tem até um videozinho que conta essa história, fidedigna, tem uma carta dele que narra aquilo, né? Ele teve a sacada que se ele passasse para números de dimensão 4, a coisa funcionava. Na verdade, ele perdeu a comutatividade. Então, ele passou a criar números que eu hoje notei. Ele usava W, eu vou usar T, porque lembro o tempo, T mais XI mais YJ mais EK. Então, esse I é o I dos complexos, o que explica o J e o K. E aí um quaternion tem uma parte vetorial e uma parte escalar. E isso aqui explica por que os professores de física usam I, J, K para representar a base canônica, né? E aí ele introduziu as regras de multiplicação, I ao quadrado igual a J ao quadrado igual a K ao quadrado igual a IJK igual a menos 1. A história é assim, ele estava caminhando ao lado de sua senhora, passando por uma ponte, de repente ele teve essa ideia, e aí ele foi lá e gravou essa fórmula num pilar da ponte, tirou o canivete do bolso e tal. E isso funciona direitinho, daí você vê que, você faz as contas, você vê que IJ igual a K, JK igual a I e KI igual a J. E como I ao quadrado é menos 1, se você multiplicar por I ao quadrado aqui, vai dar menos J igual a IK. Então, quando troca a ordem, troca o sinal, todos e tal. O fato é que eu acho bastante impressionante, porque ele teve a ideia num dia, ele saiu dali e já anunciou que ia dar uma palestra sobre quaternios na Academia de Ciências, e acho que foi na noite seguinte ele escreveu para um amigo dele já explicando o que acontecia se você multiplicar x1i mais y1j mais z1k por x2i mais y2j mais z2k. Quando você faz a multiplicação, você tem aqui, ó, i ao quadrado é menos 1, j ao quadrado é menos 1, k ao quadrado é menos 1. Então, você tem menos x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Essa é a parte escalar do produto. E tem também, né, que jk é igual a i, então você tem y1, z2, e kj é menos i, então menos y2, z1i. Você tem que k vezes i é j, então você tem que mais, aí você tem x2 menos x1 z2j, e mais i vezes j é k. Então,
x1, y2 menos x2, y1, k. Se eu não errei nenhuma conta aí. Então, o produto, quer dizer, ele pensava assim, essa é a parte vetorial, ele chamava de parte imaginária. E essa é a parte real, a parte escalar, você diria hoje. E aí, quando você multiplica, pega dois vetores, que seriam um cara sem parte escalar, você multiplica, dá isso aqui. Então, esse produto de dois vetores tem uma parte escalar, que a menos desse sinal menos, isso aqui, o Hamilton chamou de produto escalar. Não me lembro se ele chamou de produto escalar ou de alguma outra coisa, mas ele já entendeu. E esse aqui é o produto vetorial. Isso é 1840, acho que 2, coisa assim. Tá? Tem o filminho do Hamilton nas playlists do canal, vocês podem olhar. E é fantástico porque ele assim que, vamos dizer, eu levaria muito tempo para sacar que isso daqui, né, se você pensar esses vetores, esses caras como vetores, vamos dizer que isso aqui é o U, esse daqui é o V, ele saca que isso daqui é a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ, onde θ é esse ângulo. E que esse daqui, se esse é o U, esse é o V, é um vetor aqui, vamos usar essa notação, que é perpendicular a U, a V, e tem essa orientação assim, né? E a norma de U vezes V é igual a norma de U vezes norma de V vezes o seno θ, onde θ é esse ângulo aqui. Sacou? Sim. Então, o produto escalar, com a ideia de produto assim, ele surge aí. E aí, os físicos, o Hamilton era um físico assim, top, né? Ele não era Sir porque o pai dele era Sir, ele era Sir porque ele foi feito Sir pelo rei da Inglaterra, porque ele era fodão. Né? E aí os físicos meio que adotaram essa notação, até hoje usam essa coisa. Isso foi muito trabalho do Gibbs, que é um outro físico importante, trabalhar com vetores. Isso correu de um lado. Mas acontece que, vou botar aqui num cantinho, né, já falei para vocês, se f e g são funções do intervalo AB em R suficientemente boas, você tem a integral de A até B de f de x, g de x, dx, que podia ser vista como uma generalização maluca disso, né? Você multiplica a coordenada e soma. Isso daqui, o Fourier. Eu vou botar 1822, mas 1822 é o ano que ele publica o livro, mas ele já tinha publicado trabalhos sobre isso, então é daí para baixo, 1807, sei lá, 1822 ele trabalha. Né? Isso daqui, depois, vamos dizer assim, 100 anos depois, lá por volta de 1920 coisas e tal, acho que foi o von Neumann, que foi o cara que as pessoas foram trabalhando assim, mas não havia uma clareza de que isso e isso daqui eram a mesma coisa. Quer dizer, foi
acho que foi o von Neumann, de qualquer maneira, é 1920 e pouco, 1930, que diz, não, isso aqui também é um produto escalar de F por G, e tem um conceito geral de espaço vetorial, que engloba o conjunto dos vetores flechinha no espaço, o R2, o R3, o Rn, as funções de AB em R com certas propriedades. Então tem um conceito geral de espaço vetorial e um conceito geral de produto escalar que engloba tudo isso. Então a origem é muito, vamos dizer, no começo os vetores flechinha eram uma coisa, lá na física, e aí as pessoas começaram, porque as séries de Fourier, a gente viu um pouco disso no cálculo 1, né, permitem você pegar uma função f de x e escrever, vamos pensar assim em série de senos, né, somatório de n igual a 1 a infinito de an seno de nx, aqui no intervalo 0π e tal, uma coisa assim. Então, as pessoas disseram, mas então você tem a f de x, né, a função f, ela é dada pelas suas coordenadas, a n. Né, pensar assim, ó, que a função tem uma infinidade de coordenadas, já que são os coeficientes da série de Fourier dela. Isso é a ideia do Hilbert, por volta de 1900. Aí. Então as pessoas começaram a trabalhar, a ter a ideia de fazer uma espécie de geometria analítica com espaços de funções e tal, para resolver problemas. Porque tem problemas que a incógnita, a variável, é uma função. Você quer, sei lá, quando você está pensando na propagação de calor, você quer saber qual é a função que descreve a distribuição de temperatura. Por exemplo, foi o problema que inspirou o Fourier. Mas ainda era uma ideia de geometria analítica, mas não tinha a ideia de pensar a função como um vetor. Então levou ainda, vamos dizer, isso é 1900, leva ainda uns 20 anos para dizer, não, espera aí, o que está por trás dessa história, não, vamos dizer, o importante aqui não é ter as coordenadas, e sim a ideia de vetor. Tá? Então, muito grosso modo, assim, fazendo referências a coisas que talvez não sejam muito claras para você, a história do produto escalar é mais ou menos por aí que ela passa. Então, eu vou fazer uma pausazinha para voltar nessa coisa que o Hamilton, ele escreve na carta, pum, é isso. Então, vou dar uma retornada no nosso produto escalar de vetores flechinha. Uma coisa muito importante que está associada ao produto escalar é a ideia de projeção ortogonal. Tá? Quer dizer, você tem aqui um ponto, um plano, você projeta ortogonalmente no plano. Ou um ponto, uma reta, que vai ser mais básico para a gente, você projeta o ponto em cima da reta. Então, tem a ideia de projeção ortogonal. Então, vamos dizer, a ideia é assim, você é uma reta, vou fazer no plano, porque aí não tem perigo, né? O espaço sempre é mais, talvez difícil de enxergar, mas a ideia é isso, você tem um ponto P aqui, você projeta aqui, obtém o ponto P0, essa projeção ortogonal nessa reta, e esse ponto P0 tem uma propriedade muito importante de minimização, né? Quer dizer, se você pegar aqui um ponto P1 qualquer, diferente de P0, por conta desse ângulo reto aqui, você tem que P1 é a hipotenusa de um triângulo retângulo, então P0 ao quadrado mais P0, P1 ao quadrado.
E claro, então, né, isso aí é maior ou igual, quer dizer, só vai ser igual se o P1 for igual a P0, mas... Tá legal? Quer dizer, esse ponto aqui é o ponto dessa reta que está mais próximo aqui. Pausa, compactação de arquivos. Né? Quando você... Vamos dizer, a ideia mais simples, mais básica de compactação de arquivos é uma coisa assim, ó, você tem seus arquivos, vamos exagerar aqui, eles estão aqui no plano, então eles têm 2 coordenadas. Aí você diz, não, mas 2 coordenadas é muito, eu vou representar só com uma coordenada, eu só aceito arquivos que estão nessa reta aqui, e aqui eu dou por uma coordenada. Então, se eu tenho um arquivo aqui, solto aqui, eu vou dizer, bom, então eu vou compactar ele, vou projetar aqui, e ele agora vai ser esse. É o melhor que eu posso fazer. Tá? Se ficar ruim, paciência, é o que deu para fazer. Então, quando você compacta, é alguma coisa assim, você procura, né, você tem... Seu arquivo vive lá, livre e solto, do tamanho que ele quiser, do tamanho que ele for, e você diz, não, olha... ele vai ter que viver nesse lugar aqui. Então, eu vou pegar daqui o mais próximo dele. Então, isso aqui é básico, né? Teorema de Pitágoras. Para vocês terem noção de como o que eu falei lá das séries de Fourier, como tendo um produto escalar envolvido, não estava claro, né? Esse fato aqui, de que esse é maior que esse, tem nome, desigualdade de Bessel. Tá? Isso aqui se chama desigualdade de Bessel. Por quê? Porque quando... estava lá no tempo do Bessel e tal, essas coisas assim, não estava nada claro que isso que, vamos dizer, aparece, na verdade, a versão disso para a série de Fourier, mas não estava nada claro que aquilo que se chama desigualdade de Bessel é apenas o fato de que a hipotenusa é maior ou igual que um cateto. Bom, então, projeção ortogonal é isso. Então, a gente pode pensar o produto escalar assim, ó. Pega aqui um vetor U, vamos botar nossa origem aqui e pegar o nosso vetor U aqui. E vamos pensar o seguinte, o U define uma reta, e aí se eu pegar um V aqui, eu defino a projeção de V na direção de U. Vai ser um outro vetor aqui. Vai ser esse vetor aqui. U está aqui assim. Então, aliás, eu não vou chamar de vetor, não. Vou botar esse número aqui, esse tamanho daqui, tá? Desculpa, eu vou usar esse tamanho aqui. Aqui está o vetor U, e esse tamanho que vai daqui até aqui vai ser a projeção de V na direção de U. Bom, ele é... O que ele é? Isso daqui é igual a norma de V vezes o cosseno θ. Esse θ é esse ângulo aqui. Aí eu tenho 2 possibilidades. Ou eu boto um módulo nisso, ou eu aceito que quando o V estiver para cá, a projeção vai ser negativa. Eu vou fazer essa segunda escolha, porque ela vai me permitir observar coisas bem simples. Ó. Essa projeção é uma coisa linear. Quer dizer, se eu projetar
Se eu botar aqui o W e fizer aqui o vetor V mais W, a projeção dele, a projeção do V mais W, é claro que se eu botasse o W aqui, a projeção do W seria isso aqui. Tá claro? Quer dizer, o W aqui, a projeção dele seria botar ele aqui assim, projetar aqui, mas daria esse tamanho. É a mesma coisa que eu projetar ele aqui assim. Então, esse daqui é a projeção do W sobre o U, e a projeção sobre o U do V mais W é igual à projeção sobre o U do V mais a projeção sobre o U do W. Inclusive, se o W tivesse uma projeção negativa, resolveria bem, né? Porque se eu botar o W para cá, ó, a projeção dele é negativa e eu preciso realmente subtrair essa projeção, porque agora o V mais W vai estar aqui. Tá? Então, funciona super bem isso. E também é verdade, né, que se eu fizer a projeção sobre o de T vezes V, também vai dar T vezes a projeção sobre U de V, porque se o T for positivo é óbvio, né? Se o T for negativo, a projeção, o tamanho dela é módulo de T vezes a projeção de V. Mas o TV passou para cá e o sinal do cosseno mudou. Quer dizer, o cosseno é o mesmo com o sinal trocado. Então, o fato do T ser negativo resolve o meu problema de não ter o módulo aqui, porque ele já corrige o sinal do cosseno. Está claro isso? Bom, então isso vai me permitir, né, se eu defino o produto escalar, quer dizer, eu venho, repara que quando a gente, às vezes, organiza para ensinar coisas que já existem, a gente inverte, né? O Hamilton não inventou o produto escalar com essa definição que eu vou usar, mas digamos que eu defino, né, o produto escalar de U por V igual a norma de U, norma de V, cosseno θ. Isso é a mesma coisa que norma de U vezes a projeção sobre U do V. E aí, por conta dessas duas propriedades, ó, eu tenho... Bom, primeira coisa, daqui diretamente, eu tenho que o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U. Quer dizer, aqui está claro que eu posso mudar a ordem. E por conta disso e disso daqui, eu tenho que a produto escalar de U por TV é igual a T produto escalar de U por V, e que o produto escalar de U por V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U por V1 mais o produto escalar de U por V2. E é só usar essa comutatividade, ó, vou demonstrar que o 1 mais o 2V é igual a U1V mais o 2V. Bom, tem duas maneiras. Eu posso usar essa comutatividade e trocar aqui, ou então usar essa comutatividade aqui e dizer, bom, esse daqui, pela comutatividade, é igual a V com o 1 mais o 2. Agora eu uso isso daqui, boto V1, V2, e depois uso a comutatividade de novo e volto para cá. Então, eu não preciso botar não preciso escrever isso na Constituição. Tá? Aqui vamos dizer, a Constituição, ou pelo menos a lei
Constituição deve ser as leis da lógica, assim, né? Mas a lei do produto escalar, as leis do produto escalar são essas aqui. Eu não preciso colocar isso. Depois eu vou voltar a essa questão, mas ao que eu vou escrever aqui. Se eu estou no plano... Bom, uma observação. Essa projeção que eu fiz no plano também pode ser feita no espaço. Quer dizer, se o V está aqui assim e o U está ali no plano, eu posso passar pela ponta do V um plano perpendicular à reta do U e a interseção aqui é a projeção do V aqui. E aí, mesmo que o V esteja para cá e o W para cá, é verdade que isso daqui vale. Tá? Então, mas acho... Se você entender isso aqui direitinho, depois você para e faz essa projeção com os planos no espaço, tudo. Tá? Bom, então vou supor que isso aqui vale em R2 e vale em R3 também. Vou fazer só em R2. Então agora eu posso observar o seguinte, imagina que eu estou no meu sistema de coordenadas canônico. Então eu tenho aqui a origem, tenho aqui o E2, tenho aqui o E1. Eles são unitários e ortogonais. É claro, né, que o produto escalar do vetor por ele mesmo, como o ângulo do vetor com ele mesmo é zero, então o cosseno é 1. Então o produto escalar do vetor com ele mesmo é o quadrado da norma dele. Então, a gente, observação aqui, né, daqui da definição, a norma de U ao quadrado é igual a U escalar U. Bom, mas daqui eu posso dizer o seguinte, tem uma quarta propriedade que eu vou escrever aqui, que consiste no seguinte, se eu fizer o produto escalar do E1 por E1, dá 1. E o do E2 por E2 também dá 1. E o produto escalar do E1 por E2 é 0, porque o ângulo é reto. E aí, eu agora, munido disso, se eu definisse o produto escalar assim, agora eu faço a conta. Pego aqui o vetor U vai ser x1 é 1 mais x2 é 2. Aqui o vetor U. Pego aqui o vetor V. O V vai ser y1 é 1 mais y2 é 2. Usando essa base E1 é 2. Vai ter suas coordenadas. Não preciso explicitar quais são. O que importa é o seguinte, que se eu fizer o produto escalar de U por V, eu posso então escrever x1 é 1 mais x2 é 2, y1 é 1 mais y2 é 2. E assim, agora está na mão, com essas propriedades aqui, eu vou fazer a conta e vai chegar numa fórmula. Não tem como não chegar, né? Eu posso, vamos dizer, se eu for totalmente cauteloso, eu vou separar esses dois primeiro. Então, eu vou fazer x1 é 1, y1 é 1, mais y2 é 2, mais x2 é 2, y1 é 1, mais y2 é 2. Agora eu vou separar em 4, né? Vou separar esses dois aqui. Vou ter x1 é 1, y1 é 1, mais x1 é 1, y2 é 2, mais x2 é 2, y1 é 1, mais x2 é 2, y2 é 2.
E agora eu vou usar isso aqui nas duas, né? Vou me permitir tirar o x e o y ao mesmo tempo. Tá? Então aqui eu vou ter x1, y1. Estou fazendo duas passagens, né? Eu tiro o x1, tiro o y1, já usando que isso aqui tanto vale, né? Isso aqui também vale para TU escalar V. Tá? Isso aqui eu não precisava botar na lei, mas decorre da lei. Então aqui eu tenho x1, aqui é 1, mais x1, y2 é 1, é 2, mais x2, y1 é 2, é 1, mais x2, y2 é 2, é 2. Aí eu digo, opa, mas agora esse é 1, esse é 0, esse é 0, esse é 1, então vai dar x1, y1 mais x2, y2. E se eu tivesse em R3, eu tinha colocado aqui também, né? Isso aqui também seria E3, E3. Isso aqui seria também E2, E3. Seria E1, E3. E aí essa conta aqui, em vez de abrir esse produto aqui em 4 parcelas, abriria em 9. Só que dessas 9, só 3 iam ser não nulas. Ia dar a fórmula lá do Hamilton. Tá claro? Isso aqui ó, tem que ser... Se eu olhar para isso e dizer... Claro, tá? Não tem... Bom... Então... a gente pode se divertir agora com o produto escalar, porque você tem isso daqui, né? E o cosseno do ângulo, né? O cosseno θ, é dado pelo produto escalar dividido pela norma de U, pela norma de V, que também são dados pelo produto escalar. Quer dizer, se você tem o produto escalar, você pode esquecer isso, tudo, isso aqui, essa daqui, e dizer, ó, o produto escalar está dado. Então, a norma é a raiz quadrada do produto escalar do cara por ele mesmo, o cosseno do ângulo é dado assim. E aí você pode fazer geometria, brincar e tal. Repara que aqui, por construção, o cosseno é isso. Tá? Mas, imagina que eu dissesse para você o seguinte... Vou fazer uma função, né? Uma coisa que vai ser o seguinte, se você tiver x1, x2 e y1, y2, chama esse aqui de y, esse daqui de x, eu vou definir uma f de xy igual a x1, y1 mais x2, y2. Aí, não sei nada daquilo lá. Me prova o seguinte, que x1, y1 mais x2, y2 em módulo é menor ou igual que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, raiz quadrada, y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, raiz quadrada. Fiquei até pensando na cara do André, dizendo, caralho, né? Mas agora você olha para isso e diz, opa, mas isso daqui é a norma de U.
Quer dizer, isso daqui, né? Isso daqui é o produto escalar de x por y. Esse cara daqui é o produto escalar de x por x elevado a 1 meio, mas vou deixar assim a norma de x, só para ficar na interpretação que a gente já tem, né? Esse aqui é a norma de x, esse daqui é a norma de y, e isso daqui é norma de x, norma de y, cosseno θ. Se eu botar em módulo, é igual a norma de x, norma de y, módulo do cosseno θ, que é menor ou igual, como esse é menor ou igual a 1, que norma de x, norma de y. Então, beleza. Agora eu sei fazer isso aqui. Tudo bem, mas vamos fazer o seguinte. Troca aqui. Apagar isso aqui. E vamos nos colocar em Rn. Me mostra o seguinte, que se x é igual a x1, xn, y é igual a y1, yn, então x1, y1 mais xn, yn, módulo, é menor ou igual que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, raiz quadrada, vezes y1 ao quadrado mais yn ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui já tem nome, né? Desigualdade de Cauchy-Schwarz, Bunyakovsky, sei lá o quê. E se você gostar, você pode pensar também o seguinte, pensa FG de A bem R. Vou supor contínuos, tá? Para não precisa, mas é a maneira talvez mais simples de dizer que elas são mensuráveis de quadrado integrável, que seria o negócio aqui. Então, me mostra o seguinte, que a integral de A até B de f de x, g de x dx é menor ou igual que a integral de A até B de f de x ao quadrado dx, raiz quadrada, vezes a integral de A até B de g de x ao quadrado dx, raiz quadrada. Agora você não tem mais o cosseno, né? Então, vai ter que rebolar, fazer de alguma outra maneira. Acredito que o Cauchy, Schwarz, Bunyakovsky, todo mundo aí, ralou para conseguir fazer isso. Mas a nossa visão de hoje é a seguinte, ó. Apaga isso aqui e pensa o seguinte, vamos dizer assim, seja vamos dizer, é um espaço vetorial. Acho que vocês vão, imagino que em álgebra linear vocês veem a definição, depois a gente para pensar nisso. Mas espaço vetorial, por exemplo, Rn, conjunto das funções f de AB em R, f contínua, são exemplos. O que significa? Esses espaços aqui tem uma soma, você pode somar duas funções, como você pode somar duas n-uplas, né? Você pode pegar esses caras e somar. Pode multiplicar por escalar. E as propriedades dessas operações são as mesmas dos vetores. Aí você diz o seguinte, um espaço, um produto escalar
em E é, vamos ver, uma aplicação de E vezes E. Em R, nem precisa ser em R, mas poderia ser complexo também. Tá? Que pega o vetor U, o vetor V e leva o V. Tal que vale isso, vale isso, vale isso. Isso aqui não pode valer porque não existem mais esses caras. Então vamos tirar essa propriedade aqui. E vamos fazer uma coisa mais simples, que é a ideia de que o produto escalar de um vetor por ele mesmo deveria ser o quadrado da norma dele. Então é uma coisa positiva, né? Então a gente escreve assim, produto escalar de U por U é maior ou igual a zero para todo U e U escalar U igual a zero implica que U igual a zero. Quer dizer, o único cara que pode ter produto escalar por ele mesmo igual a zero é o zero. Zero entendido aqui zero, a N-upla com zero em todas, ou a função identicamente nula. Tá? Oi. Não, não. Você pensa assim, ó, você tem aqui a função f, tem aqui a função g, f, aí você soma termo a termo, né? Soma aqui, aqui você faz esse mesmo um pouquinho e tal, e aí vai ter um gráfico aqui, tá, f mais g. E você pode multiplicar. E tem um link muito importante entre essas funções e o Rn, que é o seguinte, quando você desenha a sua função no computador, na verdade, se você olhar bem de perto, né, a sua função assim, ela só tem um número finito de pontos. As funções abstratas com que a gente trabalha são definidas em R, mas quando você faz no computador, você bota lá 100 pontos, bem pertinho um do outro, desenha e todo mundo pensa que é contínuo. Então, na verdade, você pode pensar a sua função de AB em R como se fosse um elemento de Rn. Ó. Cada tamanho desse vamos dizer, o x1 seria isso, o x2 seria isso, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. E você soma as funções somando as coordenadas e multiplica por um número, multiplicando essas coordenadas pelo número. Então, não é tão... vamos dizer, não é um salto tão grande pensar uma função como vetor. Inclusive, você pode desenhar, ó. Quer dizer, um vetor em Rn, você pode pensar ele, se o n for grande, você pode pensar ele como uma função assim. Às vezes, né, o seu vetor em Rn é uma fotografia. Então, em vez de ser uma função assim, você pensa como uma função de um retângulo que dá uma superfície. Bom, mas o importante aqui é o seguinte, ó. Eu posso dizer assim, exemplo 1. Em Rn, x escalar y é igual a x1, y1 mais xn, yn. Tem todas essas propriedades, trivialmente, né? Tá? São coisas algébricas, todas elas verificáveis
imediatamente. Né? Se você trocar aqui a ordem, a multiplicação dos reais é comutativa, ela é distributiva, é associativa, e se você botar o cara por ele mesmo, dá uma soma de quadrados que é positiva, isso anula se todos forem zero. Então, bom, isso aqui não precisa nem de projeção, coisa nenhuma. Está valendo isso aqui. E aí eu vou pensar na minha projeção. Então, vamos agora... Deixa eu dar um espaço aqui, né? Tá o quê? A questão é a seguinte agora, é que a álgebra desse produto escalar em Rn é a mesma álgebra do produto escalar de R2 e R3. E o do R2 e R3 tem uma interpretação geométrica. Então eu posso começar pensando assim, ó, eu vou dizer que x é ortogonal a y, essa é uma definição. Né? Se fossem vetores no plano, você ia dizer, os dois vetores são ortogonais se o ângulo entre eles é reto. Mas o ângulo deles ser reto é C e só C, o produto escalar deles é zero. Aqui eu não tenho ângulo, então eu vou dizer que eles são ortogonais. C e só C, o produto escalar de x por y é igual a zero. E agora eu vou pensar o seguinte, eu vou pegar vetores em Rn e vou pensar como se eles estivessem em R2. Então, vamos pensar assim, ó, você tem aqui o x, tem aqui o y. Vou definir a projeção, agora esse vetor aqui, projeção do x na direção do y na direção do x. Então esse vetor aqui, vamos dizer assim, x barra. Não sei se devia ser x barra, mas tudo bem. X barra vai ser o quê? Moralmente ele é o quê? Eu pego esse tamanho daqui, né, moralmente, ou geometricamente, né? X barra é igual a, aqui é o θ, norma de y cosseno θ, vezes o unitário dessa direção aqui. Ó. O unitário aqui seria U igual a x dividido pela norma de x. Né? Se eu dividir pegar esse vetor aqui e multiplicar por 1 sobre a norma dele, esse cara aqui é unitário. E aí eu pegaria esse y cosseno θ aqui e multiplicaria por U. Mas eu posso fazer, então eu posso fazer o seguinte, ó, o meu x barra é igual, eu posso fazer assim, ó, bom, vou botar aqui, norma de y, cosseno θ, x sobre norma de x. Então eu posso fazer assim, ó, se eu botar x escalar y, ou y escalar x, não importa, eu estou com isso vezes a norma de x. Então, eu tenho que dividir por norma de x aqui. Mas eu já tenho a norma de x aqui. Então, eu boto norma de x ao quadrado vezes x. E esse cara daqui é x escalar y sobre x escalar x vezes x. Pelo menos em R2 é assim, né? Se fosse em R3 também, né? Porque aí só está num plano, mesma coisa. Né? Então, vou dizer que esse cara é projeção. Vou pensar esse cara como projeção. Vamos ver uma coisa. Se tudo der certo... Né? É porque eu tenho um tamanho aqui, ó,
eu tenho esse tamanho, né? Aqui é o y. Tem aqui o θ. Então, esse tamanho daqui é norma de y cosseno θ. Só que o meu x, sei lá onde é que ele está, está aqui o x, eu quero isso aqui como um vetor. Então, esse tamanho tem que multiplicar por um vetor de norma 1, né? Eu tenho que pegar o vetor de norma 1 aqui para multiplicar por esse tamanho para dar esse vetor aqui. Tá? Quer dizer, eu sempre posso pegar um vetor, qualquer vetor V é igual a norma de V vezes o V sobre a norma de V, que é o unitário do V. Tá? Não, eu dividi porque eu substituí isso daqui por isso. Ó. Isso aqui não é norma de y cosseno θ. Tem mais uma norma de x aqui que não tinha aqui. Então, eu botei ela aqui embaixo. Aí ela multiplicou essa, deu norma de x ao quadrado. Tá? Então, é isso aí. Tá? Deu esse resultado. A minha observação é a seguinte. Eu tenho que conferir se o que eu estou pensando faz sentido. Então, eu penso que dois vetores são ortogonais se o produto escalar deles é zero. Esse cara aqui, ó, esse x barra, tem que ser ortogonal a esse daqui. Então, tem que ser capaz de provar que x barra vezes y menos x barra é igual a zero. Se for igual a zero, a minha figura está valendo, né? Então, eu tenho que fazer essa conta. Ó. Quer dizer, isso aqui é x barra y menos x barra. Quanto é que isso dá? Bom, esse daqui, ó, esse número aqui vezes x. Então, dá xy sobre xx vezes xy. É isso daqui. E esse daqui é isso aqui ao quadrado, quer dizer, é xy ao quadrado sobre xx ao quadrado vezes xx, né? Quer dizer, eu faço esse cara por ele mesmo, sai esse ao quadrado, xx. Agora é olhar e ver, né? Quer dizer, esse aqui vai cortar esse quadrado com esse, e esse daqui é o quadrado, então é zero. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou fazendo. Eu estou construindo em RN uma fantasia geométrica baseada na ideia de que o produto escalar em R2 e R3 é o produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Então, eu estou usando isso para dizer, então, em RN, eu vou pensar como se o produto escalar fosse o produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Qual é essa conta aqui? Ué, substitui, ué. Olha só, x barra é esse daqui. Isso aqui é um número, k. Então, eu vou botar assim, ó, k x vezes y menos kx, kx. Às vezes, número de mais, tá certo? Isso aqui é kx, depois a gente bota o k. Então, isso aqui é k vezes xy menos k ao quadrado xx. Agora, vamos botar o k. Então, quando eu boto o k, isso vira xy sobre xx, que é o k aqui, vezes xy. E aqui o k ao quadrado, k é esse daqui. Então, xy ao quadrado sobre xx ao quadrado vezes xy. Vezes
Aqui era xx, né? Tá? Então aqui ó, eu tenho xx ao quadrado, aqui eu tenho xx, corta, corta. Estou supondo que o x não é zero nessa história toda. Né? Tá? E isso aqui eu posso dizer, bom, esse vezes esse é... Isso daqui é o quadrado. Então esse é igual a esse, então isso aqui dá zero. Fazer a conta. Não... Tá, então, vamos dizer, se o x é diferente de zero, se o x for zero, a projeção do y no x a gente diz que é zero, mas se for diferente de zero, vale isso e é ortogonal. Aliás, eu acho que eu devia ter feito uma coisa antes, né? Se esse negócio daqui faz sentido, tem que valer o teorema de Pitágoras. Né? O que é o teorema de Pitágoras? Bom, o teorema de Pitágoras é essa figura. Ó. X, Y, x mais y. Então, esse triângulo ser retângulo significa que x é ortogonal a y. Portanto, xy é igual a zero. Quer dizer que se x escalar y é igual a zero, então esse triângulo é retângulo, então a hipotenusa x mais y escalar x mais y tem que ser igual a x vezes x mais y vezes y, escalar y. Então, o teorema de Pitágoras diz que isso aqui tem que ser verdade. Demonstração. Vamos lá, só posso usar essas regras aqui. X mais y, escalar x mais y. Eu parto aqui em 4 coisas, que viram 3, né? Porque eu tenho x escalar x, y escalar y, depois eu tenho x escalar y e y escalar x, que são o mesmo. Então, mais 2 vezes x escalar y. Como a hipótese é que x escalar y é zero, acabou a demonstração do teorema de Pitágoras. Tá? Então, a gente colocou uma definição de produto escalar e uma definição de ortogonalidade que o teorema de Pitágoras já está meio que, já estava incluído no preço. Tá? O preço de fazer, de pensar, criar essa coisa toda já foi tão alto que o teorema de Pitágoras veio de brinde. Bom, mas então... Como esse triângulo, eu acabei de provar que é retângulo, né? Esse x barra e esse cara daqui são ortogonais, então, deixa eu ver, está todo mundo a bordo? Entenderam o teorema de Pitágoras? Então, olha só, nós temos duas coisas, teorema de Pitágoras. Agora nós temos a projeção. A projeção nos deu um triângulo retângulo. Vou apagar isso tudo aqui e vou escrever só... Sabe que eu sou horrível para decorar fórmulas, né? Mas essa fórmula da projeção é tão importante, a gente usa tanto que eu decorei. Então, se você, vamos dizer, você tem a projeção de y sobre x.
que eu vou chamar ele de y barra, vou mudar o nome dele. Y barra é igual a y escalar x sobre x escalar x vezes x. E a gente sabe, bom, já provamos, né, que x vezes y menos y barra escalar é igual a zero. Quer dizer, nós temos isso aqui, né? A ideia é essa aqui, ó. Está aqui y, x, y barra, y menos y barra, esse ângulo é reto. Vamos ver que horas são. Caralho, nunca pensei que fosse demorar tanto. Eu estava achando que ia falar de altas estatísticas hoje. Bom, então, Pitágoras nos diz, então, que a norma de y ao quadrado é igual à norma de y barra ao quadrado mais norma de y menos y barra ao quadrado. Não, eu mudei o nome do cara, chamei a projeção, mudei o nome. Não sei se aconteceu com algum de vocês, mas às vezes acontece isso, né? A criança nasce, o pai sai para registrar, combina um nome, aí chega lá no cartório e registra com outro nome. Então foi mais ou menos isso. Eu tinha combinado o nome X barra, mas acabei mudando aqui para Y barra. Aliás, aconteceu comigo, meu pai, acho que foi assim, eu sei que eu ia me chamar Rodolfo e acabei me chamando Felipe. Aí eu tenho um filho chamado Rodolfo, que não é por causa disso, mas, bom. Vou só fazer uma observação. A desigualdade de Bessel, né, é dizer que esse cara é maior ou igual que esse. Acho que é essa, não sei. Vamos dizer. Mas vamos dizer que isso é maior que norma de y barra ao quadrado. Então, isso está nos dizendo que y escalar y é maior ou igual que norma de y barra ao quadrado é fazer isso aqui, né? Pegar esse daqui e multiplicar escalarmente, né? Y barra, escalar y barra, que é esse número ao quadrado, yx ao quadrado, sobre x ao quadrado, vezes o produto escalar desse por esse, que é x escalar x. Bom, nós podemos cortar um aqui com um aqui, passar esse para lá e concluir que y escalar x ao quadrado é menor ou igual que x escalar x, y escalar y, que é norma de x ao quadrado, norma de y ao quadrado. Tá, multipliquei em cruz lá, ficou esse quadrado aqui, troquei só umas ordens aqui. Isso significa que se eu tirar a raiz quadrada, eu fico que o módulo de y escalar x é menor ou igual que a norma de x vezes a norma de y. Bom, isso tem suas consequências. A primeira é o seguinte, é porque eu deveria, né, poder dizer, né, eu gostaria de definir aqui, mais do que a ortogonalidade, né, dizer assim, ó, definição. Θ igual a ângulo entre x e y.
definido por cosseno θ igual ao produto escalar de x por y dividido pela norma de x vezes a norma de y. Mas isso aqui só está garantido se esse número tiver entre menos 1 e 1. Tá? Porque agora eu não estou mais em R2, eu estou em Rn, sei lá onde. Então eu tenho essas coisas aqui, eu digo, eu quero definir o ângulo entre dois vetores dessa maneira. Mas para isso aqui fazer sentido, esse cara, em norma, tem que ser menor ou igual que esse. Que é o que a gente acabou de provar. Ó. Então isso aqui deveria se chamar desigualdade do cosseno. Mas é mole falar isso em desigualdade do cosseno, porque neguinho ralou 100 anos para chegar ao conceito de produto escalar. E antes dessa coisa ficar óbvia, tem uns caras conhecidos como Cauchy. Cauchy fez muitas coisas mais importantes do que isso. Um outro que é o Schwarz e um outro que é o Bunyakovsky. Eu gosto de escrever nomes russos assim, porque vem outras letras lá. Esses caras demonstraram isso antes dessa coisa se tornar uma obviedade, como o que eu acabei de fazer aqui. E aí essa obviedade se traduz em, por exemplo, x1, y1 mais xn, yn, que é isso daqui, menor ou igual que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado raiz quadrada, vezes y1 ao quadrado então, isso aqui é simplesmente uma consequência da desigualdade do cosseno, que é uma consequência do teorema de Pitágoras e do fato de que você obtém isso aqui projetando um vetor na direção do outro. E, claro, se eu botar aqui exemplo 2, onde é que eu vou botar? Botar aqui pequenininho. Exemplo 2, produto escalar de f por g igual a integral de a até b de f vezes g. Aí também é trivial que todas essas propriedades, se a f e a g são contínuas, a única coisa que seria meio duvidoso é que se o quadrado da integral, a integral de f ao quadrado é zero, então a f é zero. Mas como a da f é contínua, você sabe que ela tem que ser, se ela não for zero, a f ao quadrado vai ser maior que zero num intervalinho lá, tal, e que essa integral não vai ser zero. Então, com esse exemplo aqui, tudo isso aqui vale. E todas essas contas que eu fiz, que não usaram, em nenhum momento eu usei esta definição aqui. Depois que eu provei que isso daqui satisfazia essas propriedades, eu esqueci isso aqui. Não apareceu nas minhas contas. Então, como esse aqui também satisfaz essas propriedades, tudo isso aqui está valendo. E, portanto, está valendo que a integral de a até b de f vezes g em módulo é menor ou igual que a integral de f ao quadrado de a até b elevado a 1 meio vezes a integral de a até b de g ao quadrado elevado a 1 meio. Tá? Então, a ideia é a seguinte, ó. Enquanto você está trabalhando num espaço, que você botou o produto escalar e ele satisfaz essas propriedades, você desenha em R2 e, se você fizer as contas só usando isso, vale em qualquer contexto.
Então, a ideia de projeção, essa desigualdade aqui, tudo isso está valendo. Beleza? Vocês têm que saber isso bem, porque olha só, alguém que estudou matemática aplicada ou engenharia matemática, a diferença em relação a um economista, um engenheiro, é que você sabe essas coisas bem, né? Você entra assim, entendeu? Eu gosto de pensar no arquiteto, eu dou sempre esse exemplo, né? Um arquiteto, ele olha para o espaço de uma maneira diferente de uma pessoa comum. Então, alguém que sabe um pouquinho de matemática, a gente sempre vai ter o problema porque um engenheiro comum é um cara que pensa que sabe matemática. E você que estudou um pouquinho mais, você sabe que você não sabe. Então, você vai ficar assim meio... Né? Que nessa discussão das vacinas e tal, que as pessoas que... Vamos dizer, o cientista sempre tem dúvida, o ignorante tem certeza. Então, é uma discussão sempre difícil, né? Mas você que, vamos dizer, estudou um pouco mais de matemática, você tem que olhar para isso e você diz, olha lá, você tem um produto escalar, blá, 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 pronto. Né? Bom, então, o produto escalar tem essa coisa aqui. Eu quero dar um exemplo, ainda tenho tempo, eu quero dar um exemplo de estatística, pelo menos, né? Vamos fazer. É que o matemático vive num nível de abstração tal que ele pensa tudo ao contrário, no meu caso, assim, né? Quer dizer, a realidade, assim, é que tem os vetores flechinha, tem o R2, tem o Rn, tem os espaços de funções, e aí cada uma dessas coisas aparece num contexto e um dia alguém diz, mas a gente pode unificar tudo isso e dizer, em todos esses casos, que você tem um produto escalar. Aí vem o matemático e diz, então, esquece essas coisas, produto escalar é isso. Tem uma coisa que eu chamo espaço vetorial, produto escalar é uma coisa que sai. E aí essas coisas que são, na verdade, quem pagou, vamos dizer, pagou as contas para esse negócio aqui ficar famoso, são agora meros exemplos. Então, você diz, produto escalar é uma coisa que satisfaz isso aqui. Um exemplo é esse daqui. Você pega em Rn, define o produto escalar assim. Outro exemplo é, você pega o espaço das funções contínuas de AB em R, define o produto escalar assim. Então, um exemplo significa você dar um contexto e dizer, nesse caso, vamos definir o produto escalar assim e ver que ele satisfaz essas propriedades. Mas, às vezes, realmente, assim, qualquer definição ela tem que ter algum exemplo realmente impressionante que tenha motivado aquela definição. E algumas outras situações que justifiquem você generalizar. Mas vamos usar a projeção num exemplo aqui de que eu gosto muito. Que vai marcar a diferença de vocês para os colegas que estudam estatística. A diferença é que vocês sabem produto escalar e então vocês vão enxergar uma geometria nas coisas de estatística que os estatísticos geralmente não enxergam. Estão começando a se ligar agora, que precisam enxergar também. Estou dizendo que os estatísticos, mas boa parte. Né?
para não fazer isso como eu faço sempre, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos imaginar, então, que nós temos, vamos dizer, o nosso contexto é estatística. Vamos imaginar o seguinte, eu gosto desse exemplo de... Quantos nós somos aqui hoje? Poucos, hein? 22. Então, vou voltar um exemplo que eu sempre falo. Nós somos 22 aqui, todo mundo vai tirar os óculos, quem tiver óculos, lentes de contato e tal, e vamos todos medir uma mesma coisa, que infelizmente não vai ser possível, porque cada um está em um lugar diferente, mas vamos imaginar assim. Então, tem alguma coisa que vai ter uma certa medida X, medida M, assim, né? Só que cada um de nós vai medir, vai achar um número diferente. Então, nós vamos ter lá x1, e para não botar 22, x1, xn, são n medidas. Agora, nós vamos dizer, bom, mas com esses resultados aqui, quem é o M? Quer dizer, não vou dizer quem é o M, eu não sei, nem vou saber. Só se trouxesse Deus para medir aqui e dizer, ó, M é tanto. Né? Mas, nessa circunstância, o melhor que a gente pode fazer é qual é o melhor chute. Então, vamos admitir umas coisas assim de fé. Né? Cada um de nós enxerga, tem gente que enxerga melhor, gente que enxerga pior. Eu, por exemplo, sem óculos de perto, vai ser um desastre. Né? Então, a gente vai atribuir pesos que são probabilidades. O peso vai ser... Pode pensar como peso, ou pode pensar como a probabilidade do cara estar certo. Tá? Então, vamos pensar assim, vamos dizer assim, essa medida tem peso P1, essa tem peso PN, e P1, PN são todos números maiores ou iguais a zero, P1 mais PN é igual a 1. Então, isso é quanto que eu acredito, né? A probabilidade é quanto que eu acredito na medida que o cara apresentou. E aí, uma maneira de dizer, bom, M com essas ideias assim, deveria ser o que a gente chama de valor esperado, né? Quer dizer, você pega a média ponderada. P1x1 mais PN xn. Que é vamos dizer, é o x barra nessas condições, né? O valor esperado do cara aí. Tá. E vocês já ouviram falar de variância, desvio padrão? Deve ter ouvido, né? Então a gente diz, bom, a variância vai ser P1 x1 menos x barra ao quadrado mais PN xn menos x barra ao quadrado. E desvio padrão vai ser... Esse aqui é o sigma, né? É sigma, variância? O sigma é o desvio padrão. Nem sei qual é. Eu realmente não sei nada de estatística. Pelo menos não sei os nomes. Bom, para não escrever assim, né, vai ser a raiz quadrada desse cara. Por que diabos esses
esses caras aí. Então, vou contar para vocês uma história. Vou inventar uma história. Que é a seguinte, ó. Alguém pode chegar e dizer, ah, tá, esse cara daqui é o melhor chute, mas por quê? Por que diabos eu vou escolher esse cara daqui? Você diz, ah, pô, é o mais razoável. É quase que um tabu. Eu acredito muito nisso daqui, mas eu preciso vender isso melhor. Dizer, não, esse cara daqui realmente é o cara certo. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou introduzir um produto escalar em Rn, que não é mais aquele. É o seguinte, o produto escalar de x por y é igual a P1x1y1 mais Pn xn yn. Ou seja, botei os pesos no produto escalar. Tá? De certa forma, eu estou já dizendo o seguinte, olha, se esse cara enxerga pior, o peso dele é menor, a probabilidade é menor, então o peso dele no tamanho na hora que eu meço as normas, meço as diferenças dos caras, deve ser menor. Que está implícito aqui meio nessa variância aqui. Eu vou botar esse produto escalar aqui. Agora, vamos olhar aqui em Rn, ó, você tem aqui a origem, e esse cara daqui, ó, que é o cara que a gente obteve, é o x, esse vetor x, ele está aqui assim. Só que eu vou chamar de u o vetor 1, todas as entradas iguais. Por quê? Porque se essa medida aqui tivesse certa, todas as entradas aqui deveriam ser iguais. Quer dizer, o x está aqui, mas o u está aqui. Essa reta dos múltiplos de u é o conjunto dos vetores de Rn que tem todas as coordenadas iguais. E o meu x tinha que estar nessa reta. Porque a gente mediu a mesma coisa, todas as medidas têm que estar a mesma coisa. Se todo mundo tivesse achado a mesma coisa, ia dizer, bom, então Deus nos iluminou e esse cara deve ser o M. O que eu sei é o seguinte, se todo mundo tivesse medido direito, devia dar M, 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 M. Então devia estar aqui. Então eu vou dizer o seguinte, olha, se o meu X está aqui, ele devia estar aqui, eu vou pegar um cara aqui que deve ser alguma coisa vezes a projeção do x aqui. Tá certo? Agora eu tenho um critério razoável, baseado nesse produto escalar. Quer dizer, esse produto escalar me diz o seguinte, ó, que a norma de x ao quadrado não é mais x1 ao quadrado mais xn ao quadrado, porque eu não acredito igualmente nesses caras. Eu vou botar P1 aqui, Pn aqui, e tem a ver com o fato de que eu tenho essa informação. Mas espero que vocês estejam meio cabreiros com esse produto, porque eu introduzi esse produto escalar aqui. Mas eu vou mostrar que é uma boa escolha, porque olha só, eu tenho esse cara daqui. Quem é esse cara? Bom, esse cara é a projeção do x na direção do u. Só que o u, olha só, a norma de u é P1, 1 ao quadrado,
mais Pn, 1 ao quadrado, que é 1, porque P1 mais Pn é 1. Então, esse cara aqui é um vetor unitário, então eu já nem preciso dividir por ele. Então, esse cara daqui é x escalar U vezes U. Só que eu estou usando esse produto escalar aqui. Então, ele é vamos botar aqui quem é o x escalar U. X escalar U é igual a P1x1 vezes 1 mais Pn xn vezes 1, que é esse cara aqui, é x barra. Então, esse cara aqui é x barra vezes U, que é exatamente esse número repetido aqui. Quer dizer, esse cara que eu estou achando aqui está me dizendo o seguinte, ó, que x barra é o chute mais próximo de x. Quer dizer, x barra U, né? Quer dizer, o x está aqui, ele devia estar aqui, eu peguei o cara mais próximo segundo esse produto escalar aqui, e ele me deu esse cara aqui. Então, esse produto escalar está legitimando a minha fé, porque ele está dizendo, ó, que esse cara daqui, que eu acredito muito que é o melhor chute, né, a média ponderada, é o valor esperado, né, esse cara daqui dentre todos os possíveis chutes que eu poderia dar para obter um cara aqui, ele me dá o mais próximo. Então, esse produto escalar legitima a minha fé. E o que é a variância? Bom, se eu fizer... então, eu vou chamar esse cara daqui de... não posso chamar de x barra, porque ele é x barra U. Né? Então, se eu fizer agora a norma de x1, xn menos x barra, né? Esse é o x, esse cara daqui é esse, x barra. Esse é esse. Se eu quiser saber quão longe esse cara está do que ele deveria ser, se eu botar o quadrado, isso é P1 ou seja, a variância é o quadrado da distância. Vamos dizer, esse cara aqui devia se chamar vetor desvio. Nunca vi esse nome em estatística, mas... Tá? É o que você tem, é a sua distribuição de valores, menos o que ela deveria ser. Quer dizer, ela deveria ser constante. Na minha fé, devia ser uma coisa só. Se isso são variações em torno de alguma coisa, então, se fosse uma constante, seria essa. Então, o desvio é quanto que você tem em relação ao que você gostaria, que você deveria ter. O desvio padrão é a norma desse cara. E a variância é o quadrado da norma, que é mais fácil de calcular. Então, mas muitas das coisas que você vê em estatística estão comandadas por esse produto escalar aqui e, consequentemente, por essa norma aqui. E aqui, repara, a gente só fez a projeção. A gente fez geometria. Quer dizer, eu peguei uma questão conceitual de estatística, geometrizei, transformei em algo que eu, que gosto de geometria, acredito. E começo a ver coisas.
Não, ele não é assim. Em estatística não tem correto, né? Tem o valor esperado. O que você chama de valor esperado? Porque se você tem uma distribuição de probabilidade e ela te dá, e você tem tantos valores, vamos dizer, você tem uma variável aleatória, alguma coisa que pode assumir valores numéricos, né? E que cada um desses valores tem uma probabilidade de acontecer. Então, essa média ponderada desses valores pelas probabilidades, é o que a gente chama de valor esperado. Né? É quase que uma fé, né? Você diz, pô, se eu acredito nessas probabilidades, então eu acredito que, idealmente, esse deveria ser o cara. Seria o valor esperado. É uma espécie de idealização do que deveria ser. Você pensa assim, esses caras... Exatamente. Só que, vamos dizer, ele é uma idealização. Só que não é que seja o melhor. Agora, você diz, não, mas espera aí, a minha distribuição, quando a variância é alta, significa que os números que você tem estão longe desse cara daqui. Então você diz, pô, olha só, tudo bem, eu tenho, mas eu tendo a ter menos fé nesse valor esperado quando a variância é alta, né, porque está longe do que a realidade me deu. Quando a variância... É claro, também tem uma coisa relativa, né? A variância, o desvio padrão, tem a ver com o tamanho desse cara também, né? Quer dizer, se esse cara é muito grande, né? Se esse cara estivesse lá longe, esse tamanho aqui poderia ser pequenininho. Se ele estiver aqui assim, pô, esse tamanho é enorme. Mas mas esse produto... Então, quando você... Tem coisa, por exemplo, você tem uma coisa que você chama de covariância, que é o produto escalar. Geralmente, em estatística, você pensa assim, bom, esse é o X, mas do X eu tenho esse cara, então esse é o meu valor esperado. Então, em vez de eu botar a origem aqui, eu boto aqui. Tá? E daqui que eu olho. O que tem de importante nessa distribuição não é isso aqui, é o quanto que ela se desvia desse cara daqui. Então, a variância é o quadrado desse negócio, da norma desse cara. A covariância, quando você tem duas variáveis, dá um vetor assim, o outro assim, e o produto escalar é a covariância. E a correlação é o cosseno do ângulo. Você divide pelas normas dos caras. Então, eu acho que vale a pena, quando você estiver fazendo estatística, você ter essa geometria na cabeça. Ajuda, eu acho, a pensar.